Meus caros irmãos e irmãs, graça e paz, espero que esteja tudo em paz na sua vida realmente, mesmo no meio das lutas e dificuldades, mas em paz. Nós, irmãos, vamos mais uma vez nos unir aqui para buscarmos a Deus juntos nesse mês que é especial, não é? Mês em que comemoramos, em que celebramos o Natal de Cristo, a vinda do Redentor a este mundo. Vamos cantar então sobre isso, irmãos? Vamos cantar um cântico que fala de Jesus como sendo a encarnação de Deus, o próprio Deus que veio a este mundo, o Verbo divino. Jesus, o Verbo divino, encarnação de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo, criado por Ele, trazendo vida e luz a todo homem. Veio ao mundo, criado por Ele, trazendo vida e luz a todo homem. Nós te recebemos, Jesus, pois entre nós vieste habitar. Ó, revela-nos tua glória, pois és filho cheio de graça e verdade, e assim ao mundo anunciaremos por nossas vidas tua verdade. É Jesus, o Verbo divino, encarnação de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo, criado por Ele, trazendo vida e luz a todo homem.
cheio de graça e verdade, e assim ao mundo anunciaremos por nossas vidas tua verdade. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus, Pai querido, Pai de amor, Deus bondoso, que antes da fundação do mundo, pensando em cada um de nós, mandou ou preparou a chegada de Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio para consumar a obra de redenção. Ele veio para pagar, ó Deus, uma dívida que não podíamos pagar. Ele veio para nos aproximar de Ti mesmo, para nos conduzir até o Senhor. E nós Te glorificamos, ó Pai, porque nós fomos amados primeiro, antes mesmo de amar o Senhor. Nós já éramos alvo do Teu amor, do Teu cuidado. Nós, ó Deus, queremos de fato e de verdade celebrar verdadeiramente, realmente e biblicamente o Natal de Cristo. Ó Deus, e que agora, quando abriremos a Tua palavra, a leremos e extrairemos dela, ó Deus, lições para as nossas vidas, que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento e coloque lá, ó Deus, o Teu recado, o Teu direcionamento. Também, ó Deus, mais uma vez, como tantas outras vezes, nós queremos, ó Deus, depositar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas lutas diante do Senhor, porque cremos, ó Deus, como diz a Tua palavra, que Cristo é o Emanuel, está conosco todos os dias. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe e alcance cada vida, cada família, ó Deus, que está agora aqui conectada conosco. Que, ó Deus, a graça do Senhor seja derramada, as lutas sejam superadas, o Teu nome seja glorificado, ó Deus, e o Teu povo abençoado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Hoje, na nossa série a respeito dos cânticos do Natal, que o Evangelho de Lucas nos traz, nós vamos analisar o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus. Primeira palavra que ele usa, né? Bendito seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas 1, 67 em diante. Texto sagrado que nos diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Irmãos, os dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas podem ser lidos como parte de um oratório. O que é um oratório? O oratório é um concerto musical que é apresentado com solistas, com coro, com orquestra, às vezes com um narrador, com uma forma bastante parecida até com uma cantata, né? Uma ópera.
Pois bem, nós temos aqui uma espécie de cantata, uma espécie de oratório. Observe aqui os 5 movimentos presentes. Isabel, a partir do verso 42, começa a cantar Beatitude. A Maria vem em seguida entoando o Magnificat. Zacarias, o alvo do nosso estudo hoje, é o terceiro solista, apresentando aqui o Benedictus. E aí, eis que retumba o coro de anjos, o coral do céu, ressoando Glória in excelsis Deo. E finalmente Simeão fecha tudo, finaliza a obra, né? O concerto, solando o Nunc Dimittis. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Irmãos, tudo aqui está muito bem entrelaçado, com narrativas assim impressionantes. Lucas é de uma sensibilidade musical e artística que impressiona, né? Deus o capacitou e o inspirou para colocar isso nesses termos. Aos olhos de Lucas, o evangelho é musical. Aliás, já falamos disso anteriormente. Lucas sabe que a mensagem de Cristo não deve apenas ser compreendida, né? Mas deve ser celebrada de coração, incluindo aí a música. Deve ser celebrada em espírito e em verdade. Daí, irmãos, as poesias, né? Daí as músicas que compõem o oratório de Natal, essa cantata de Natal, algo para ser cuidadosamente estudado, algo para ser assim entusiasticamente cantado, não é? Então, antecedendo o Benedictus, o solo de Zacarias, Isabel, já vimos, já estudamos sobre esse cântico, Isabel cantou sobre o estado de bem-aventurança dos que se submetem ao plano de Deus. E logo em seguida, na sequência, Maria entrou em cena, magnificando com um conteúdo bíblico, com um coração alegre, né? O Senhor de toda a graça. Mas e Zacarias? Qual é o conteúdo do cântico de Zacarias, irmãos? Que parte tem ele nessa maravilhosa cantata, né? Aonde está situado o solo dele nesse magnífico oratório? Que mensagem a música dele nos comunica? Zacarias executa o seu cântico num crescendo, como se fala em música, né? Ele foi de forte para fortíssimo e finalmente para muito, molto fortíssimo, como se diz. Como é que nós sabemos disso? Ou isso aqui é apenas uma conjectura, né? Não, irmãos, é que no original grego, a letra da música resume-se a uma única sentença. Parece até incrível isso, né? Mas é isso mesmo. O cântico de Zacarias, o Benedictus, é uma única frase. Na tradução para o português, para a língua portuguesa, nós temos um ponto dividindo isso, toda a fala, todo o cântico de Zacarias, no versículo 75, para introduzir um novo parágrafo. Mas no grego nós temos uma sequência, é uma única frase. Eu não sei se você já tinha reparado nisso, talvez sim, mas esse Benedictus aqui é para ser cantado, é para ser lido como um pensamento só. E numa mesma sentença, numa única sentença, todas as ideias aqui interligadas, né? Por isso que nós temos vários pontos e vírgulas, várias vírgulas aqui, atestando do que estamos falando, que se trata de uma única frase. Então, irmãos, reveja comigo a história deste cântico. Para entendermos bem a palavra do Senhor, nós precisamos analisar o seu cenário, o seu contexto, né? O anjo Gabriel havia emudecido Zacarias, ou seja, tinha feito dele um homem mudo. A incredulidade dele diante da promessa de que a esposa e ele teriam um filho, sim, apesar da esterilidade de Isabel, apesar da idade avançada dos dois, custou-lhe 9 meses de silêncio absoluto. Zacarias ficou durante todo o tempo de gestação de Isabel mudo. Isso está descrito do verso 5 ao verso 25 desse capítulo. Após o nascimento de João Batista, Zacarias
e rompeu, explodiu em cântico de louvor, em adoração, verso 64. E é dito aí que imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. E a primeira coisa que saiu da boca de Zacarias foi esse belíssimo cântico de louvor entoado a Deus num crescente, como falamos, né? Numa frase só, comprida, extensa. Eu creio que quem o ouviu ali dizendo essas palavras e cantando estas palavras, pensou, puxa, ele não vai parar mais. Foi num crescente também, não é? Depois de tanto tempo mudo, sem poder falar. E é o que nós lemos do verso 68 ao verso 79. E nesse cântico de adoração, irmãos, o Benedictus, Zacarias apresenta várias razões pelas quais nós devemos louvar e adorar ao Senhor. E hoje nós vamos falar de uma delas. O Senhor deve ser louvado por sua redenção eterna. Zacarias já começa forte. Ele resume aqui na primeira expressão a mensagem central do seu cântico, né? O verso 68 diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Não é curioso essa expressão sendo usada em relação a Deus? Ou para representar a ação de Deus, visitar, né? O verbo visitar indica a ação de ir para ver, de ir para conhecer, de ir para ajudar pessoalmente aquele que necessita. Para termos uma ideia mais abrangente, é uma expressão usada por Jesus em Mateus 25, a partir do 42, em que ele diz assim: eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram nada para beber, fui estrangeiro, vocês não me acolheram, necessitei de roupa, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Em outras versões, não fostes ver-me. É esta a ideia aqui, é esse o termo usado no grego, visitar, vocês não me visitaram. E agora Zacarias está dizendo: bendito seja Deus, ele nos visitou. O propósito dessa visita de Zacarias foi redimir o seu povo, foi levar redenção ao seu povo, né? Aí no mesmo verso, o verso 68. Então Zacarias começa o seu cântico bendizendo ao Senhor por esse fato, porque ele redimiu, porque ele visitou para redimir, para libertar o seu povo. E na sequência, irmãos, parece que ele vai desembrulhando isso, né? Esse conceito, essa verdade, dizendo o seguinte: vejam os verbos aí, do verso 69 ao verso 73. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Então, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele fala da salvação promovida pelo Senhor, que é poderosa para nos transformar espiritualmente, emocionalmente, moralmente e constantemente. Versos 74 e 75 ele diz: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Aliás, esse verso é a base de um cântico do Projeto Sola, que diz assim: que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Tem base aqui nestes versos. Agora, por que Deus age assim? Porque ele salva e transforma de forma tão poderosa aqueles a quem ele mesmo escolheu, o seu povo escolhido. Zacarias falou sobre isso, né? Tudo se deve à aliança do Senhor, por causa da sua aliança eterna, sua santa aliança. Lemos aqui no verso 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. O que é isso, irmãos? Quando você ouve falar da aliança do Senhor, o que é que vem à sua mente?
quando você ouve falar do pacto de Deus, pacto eterno, aliança eterna. Em outras palavras, irmãos, é o seguinte: desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram em que todos os três trabalhariam e de modo irrevogável na salvação daqueles que, pela vontade do Senhor, creriam. Então o Pai concordou em dar o Filho como resgate, o Filho concordou em entregar-se voluntariamente pelo pecador, o Espírito concordou em conceder sua plenitude a Cristo, primeiramente, dando-lhe poder para realizar o seu ministério aqui na terra, e depois também em aplicar os benefícios da obra de Cristo aos remidos, depois do retorno de Cristo ao céu. Os sinais dessa aliança eterna, dessa santa aliança, foram vistos ao longo da história da redenção, porque Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, todas elas prefigurando a nova aliança que o crente tem em Cristo Jesus. No seu cântico, Zacarias destaca duas alianças em especial. Você notou? Ele fala da aliança com Abraão, verso 73, aqui aparece, né? Do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. E na sequência nós lemos de conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Está mostrando aqui as vitórias sobre os adversários do povo de Deus. E ele cita aqui a aliança que Deus fez com Davi, verso 69, né? E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Está afirmando aqui a linhagem de onde Cristo nasceria. Então, em resumo, irmãos, ao dizer que o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna, Zacarias estava nos motivando a, ainda hoje, cantarmos a fidelidade do Senhor, celebrarmos a segurança da nossa salvação. Jesus colocou isso em outras palavras. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar, arrancar da minha mão. O Senhor, irmãos, deve ser louvado por isso. Deve ser louvado pela sua aliança eterna, por sua redenção definitiva. É isso que nós devemos fazer no Natal, mas também por todos os dias, como nós mesmo vimos aqui. E eu termino dizendo o seguinte: eu e você estamos seguros em Cristo, e isso deve ser o maior alvo da nossa gratidão e da nossa adoração. Estamos seguros nele. Provérbios 29 e 25 diz que o que confia no Senhor está seguro. Não há segurança nenhuma em outras pessoas, nenhuma outra circunstância, nenhuma outra pessoa oferece segurança, mas no Senhor, em Cristo, há segurança, plena segurança. Como diz o hino 144 do Inário Novo Cântico: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Ou seja, nós só recebemos a Cristo porque antes nós fomos recebidos por Deus através de Cristo. Porque não fomos nós que produzimos essa segurança, né? Nem fomos nós que aceitamos a Cristo. Ele é quem nos aceitou em seu Filho. Deus é quem nos aceitou em seu Filho amado. E das mãos do Pai, como vimos, ninguém pode nos arrebatar. Estamos seguros nele. Esta é a redenção definitiva, irmãos. Fruto da aliança eterna, a santa aliança que Deus firmou com o seu povo. Celebraremos assim, então, o Natal de Cristo, o nosso Redentor. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nome do Senhor. Deus assim abençoe a sua vida. Vamos agora ter aquele momento de oração tão abençoado. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.